Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui novamente. Eu me chamo Fran Silva, sou bióloga e hoje o assunto que eu trouxe para compartilhar com vocês são as árvores. Vamos entender um pouquinho desses seres vivos multicelulares, o papel que desempenham no nosso planeta junto aos ecossistemas e também a importância que elas representam para nós. Vem comigo. As árvores, diferente de nós, elas não se alimentam de outros seres vivos. Elas têm a capacidade de produzir o próprio alimento delas em um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese, síntese da luz. Ela captura a luz solar para fabricar o próprio alimento. A luz solar é a energia que ela precisa para realizar esse processo. Como que ela faz isso? Com suas raízes, elas absorvem água e sais minerais presentes no solo. Elas possuem feixes vasculares presentes no caule especializados, se chama xilema. Os feixes que transportam a seiva bruta, que é a água e os sais minerais do solo, para as partes superiores das árvores, que são os galhos, as folhas. As folhas das árvores possuem células especializadas denominadas estômatos. Os estômatos se abrem, capturam a energia do sol, a luz do sol, capturam o gás carbônico, que é esse gás que nós expiramos no nosso processo de respiração. Ó. Nós liberamos gás carbônico na nossa respiração. Então as árvores, elas fazem o papel inverso, elas pegam esse gás carbônico com a luz do sol, com essa água e sais minerais que ela absorveu através das raízes, e ali nas folhas e nos galhos superiores, ela vai fabricar o alimento dela. Vai ser uma seiva chamada seiva elaborada. E depois essa seiva vai descer novamente por um feixe especializado chamado floema, que vai garantir que ela tenha alimento. Então ali, no floema dela, ela tem ali o alimento que ela mesma produziu nesse processo. Fabricado o alimento dela direitinho, o que ela vai liberar? Ela vai liberar o oxigênio que nós respiramos. E também vai transpirar água para a atmosfera. E essa água vai garantir a umidade, o clima, esse clima gostoso aqui, ó, clima de ar-condicionado, é graças às árvores. E essa água que ela transpira vai fazer parte do ciclo hidrológico, né, das chuvas ali, da umidade do ambiente, vai evaporar, né, e vai formar nuvens. E o oxigênio que ela libera, nós utilizamos na nossa respiração. Então, só por aí a gente já vê, né, uma das importâncias, né, eu acredito que seja a principal que as árvores desempenham. Sem falar também, gente, que onde tem a água e a presença das árvores, as árvores, por elas bombearem água para utilização, essa água também acaba sendo mais presente ali, né? Porque as raízes dela tem um sistema ali de capilaridade que como se sugasse a água. Então, onde tem a presença de árvores, né? A água ali vai se manter. Então, assim, as árvores elas fazem basicamente o processo inverso que nós fazemos, né? Nós respiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Já as árvores, elas capturam gás carbônico para a produção do alimento, do próprio alimento, para o processo de fotossíntese e transpiram tanto vapor de água como também liberam oxigênio. Vocês entenderam a relação, né? Ou seja, o ar que nós respiramos, grande parte deles, né, também é produzido pelo processo de fabricação do alimento das árvores, tá? Assim como também a transpiração. Outra importância que as árvores desempenham ela serve de abrigo para animais, né? Alimento também para animais como pássaros, mamíferos, né? Abrigo para roedores, répteis.
Para nós também elas possuem uma grande importância econômica, né? Nós utilizamos as árvores para fabricação de móveis, fabricação de papel, a fabricação de roupas também, né? Do algodão. Porém, vale destacar que não é correto a gente ir lá na mata e tirar uma árvore nativa para estar utilizando. Hoje em dia existem os programas, os projetos, né? Que a pessoa pode ir lá fazer uma plantação, legalizar para estar utilizando essas árvores. Porque se a gente começa a fazer isso, a gente vai causar um impacto, né? Um desequilíbrio ali, né? Elas não estão, como eu já disse, elas não estão ali, né? À toa, para que a gente fique utilizando, né? Desmatando, acabando com as matas para vender a madeira dessa maneira, tá bom? Quero destacar aqui como está a situação atual dos nossos biomas no Brasil. Os biomas, gente, são vegetações típicas de cada região. Por exemplo, na Mata Atlântica nós temos aqui a presença dessas árvores de grande porte, uma vegetação mais densa, mais fechada. Já na Caatinga tem a presença de árvores de menor porte, com galhos retorcidos, porém nenhum é mais importante do que o outro. Cada um desempenha o seu papel. Porém, com várias atividades humanas, como o avanço da agricultura, as minerações, as queimadas, para a construção das usinas hidrelétricas, né, que nos fornecem energia, também é necessário grandes áreas. Então, tudo isso acaba trazendo um impacto, né, sobre os biomas, que estão cada vez mais reduzidos. Olha, a realidade é que nós estamos vivenciando uma mudança climática que ocorre de tempos em tempos no nosso planeta. Porém, de acordo com estudiosos nesse assunto, são pessoas, gente, que se dedicam ao estudo das águas, do clima, dos ecossistemas, são pessoas que dedicam uma vida a isso, né? Então, quando a gente ouve, né, um hidrólogo, né, um agrônomo, um biólogo, né, um cientista, né, que é a pessoa que está ali observando e analisando esses dados, né, a gente ouve. Então, assim, o fato é que nós estamos intensificando essa mudança climática, né? A ciência, ela comprova muita coisa, né? Então, o que a gente pode estar fazendo que está em nossas mãos? Preservar as áreas de matas nativas, principalmente aquelas que estão junto às nascentes, aos cursos de água. Eu sei que eu sou redundante, que eu já disse isso antes, mas é necessário que cada um faça isso, porque pode, às vezes, a gente pensar que isso é normal, que isso é do acaso, né? Mas a grande realidade é que os dados não mentem, né? Por exemplo, essa ausência de chuvas, né, é ocasionada justamente pela presença de gases do efeito estufa que estão impossibilitando as chuvas de chegarem até nós. Então, o simples fato de nós produzirmos nosso próprio alimento, que diferente das árvores nós não realizamos fotossíntese, então a gente precisa produzir energia, a gente precisa produzir o próprio alimento, né? A gente precisa do gado, né, para consumo, enfim, outras coisas mais. Tudo isso causa um impacto na natureza, né? Nós somos bilhões de pessoas, não me recordo quantos bilhões de pessoas, mas nós somos bilhões de pessoas e cada país tem as suas leis e as suas normas, né? E fazem, né, produzem energia à sua maneira, né? E quem está sentindo esse impacto, gente, é justamente a natureza, né? Então, por mais que seja pouco, por mais que seja mínimo, vamos fazer a nossa parte, vamos preservar, né? Porque disso depende até mesmo a nossa produção agrícola, tá bom? Esse é o meu recado de hoje e, né, espero que as informações, né, possam ter sido esclarecedoras, tá? E é isso, tá bom? Gostaria muito de agradecer as pessoas que já estão acompanhando esse trabalho. Lembrando que esse trabalho foi criado e está sendo desenvolvido para que as futuras gerações
né, possam ter acesso à água, ao alimento, porque disso, das nossas ações de hoje, depende o futuro, tá bom? Não se esqueçam disso. Fiquem com Deus e até mais.